Muito bem, meus queridos. É uma alegria poder compartilhar a palavra de Deus. Eu hoje tenho um tema para ministrar ao coração do povo de Deus aqui. Quero dizer para vocês que é um tema um pouco mais rebuscado na Bíblia. Então vai ser assim uma mensagem para a gente dar menos glória e ficar um pouco mais atento. Tudo bem? Tudo bem, gente? Então posso seguir assim nessa mensagem de hoje? Eu gostaria muito de chegar aqui e dizer para você assim: o Espírito de Deus me deu uma mensagem para animar o coração. E olha que a gente é forjado por Deus para entregar todos os tipos de temáticas da Bíblia, estilos de mensagem, experiência. Só de pastorado eu tenho 28 anos. Então, obviamente, eu teria para você uma mensagem animadora, para a gente dar uns glória aqui. E, obviamente, também pensando no quadrante bíblico. Porque que adianta a gente sair daqui muito animadão, pulando que só, falando em línguas, mas lá fora não sabe como lida com a vida. Então é melhor que você tenha menos glória para dar e mais conteúdo para absorver. Tá bom? Mas é assim, a nossa igreja ela é um misto. Tem dia que a gente tem mensagens animadas, animantes. Mas tem dias que a gente tem mensagens para pensar. Essa aqui é para pensar. O tema dela é: não ameis o mundo. Nós estamos nos dias mais tenebrosos que nós poderíamos estar. Por quê? Porque são dias profeticamente registrados. O apóstolo Paulo, quando está falando sobre o fim dos tempos, e nós tivemos agora, nas últimas 4 quartas-feiras na nossa igreja, tivemos uma série chamada End of Times, Fim dos Tempos. Aliás, todos os meses nós temos aqui, normalmente na nossa igreja, nas quartas-feiras, temas. O próximo tema de março é honra. Você não pode perder. Porque você vai perceber que muitas vezes você pensa que está honrando quando na verdade não está. Ou até está sendo vítima de desonra, mas não sabe como agir com isso. Então é uma oportunidade de você aprender, crescer ainda mais. Em abril, por exemplo, o tema da série de mensagens será graça. Nós vamos falar sobre o poder da graça. Você e eu fomos alcançados por este tão bondoso ato de Deus, chamado graça, o favor imerecido. Eu amo esta igreja porque ela tem trabalhado com temas que procuram nos aumentar a capacidade de conhecer mais e praticar o evangelho. Porque que adianta a gente aprender e não praticar? É como alguém que olha no espelho, diz lá Tiago, e depois esquece rapidamente de como ele é. A gente precisa praticar a Bíblia. Então não perca as quartas-feiras daqui da igreja. No sábado, agora que passou, tivemos aqui na igreja o evento chamado Alma. Lindo, gente. Lindo. Eu queria que todos estivessem aqui. Uma pena que nós não tivemos aqui gente que poderia estar aqui. Mas quem estava, gente, o que foi aquilo? Um quebrantamento, uma presença de Deus. Nós aprendemos aqui a gestão das emoções. Nós aprendemos os gatilhos da alma. E nós aprendemos sobre o esgotamento. E olha, quando chegou no final aqui, o Espírito Santo promoveu algo que ficou marcado na história da igreja. Esse evento aconteceu no sábado de 9 da manhã até o 12:30. Todo mundo liberado para o almoço depois. Foram 3 palestras, uma com o pastor Joel Nascimento, que é o nosso coordenador, diretor do seminário bíblico da nossa igreja. Depois nós tivemos a palestra com a doutora Liane Rocha, que é membro da nossa igreja, psicóloga, uma mulher de alto calibre de conhecimento e entrega. Nós ficamos aqui muito, muito felizes. E depois o apóstolo Léo Fusaro, o líder desta igreja, entrou com a estrutura de esgotamento para encerrar. Rapaz, Senhor do céu, o que foi este sábado que nós vivemos. Então essa igreja, ela tem uma preocupação: abastecer você, para que você saia daqui e tenha conteúdo para vencer as demandas da vida. Por que adianta a gente só lançar no espiritual e depois a gente lembrar que a gente não anda só no espiritual?
a gente também tem que fazer coisas nesta terra. E aí que a coisa fica séria. Então, não perca nada que essa igreja tem. Agora, no dia 16 de fevereiro, teremos um curso de imersão em batalha espiritual. Sabe batalha espiritual? Você sabia que existem potestades de demônios que governam determinadas regiões no mundo? Potestades que governam cidades. Potestades que governam bairros, condomínios, estados e até nações. Principados e potestades malignos. Você vai aprender neste curso como lutar contra estes principados e potestades espirituais que tentam se infiltrar no nosso casamento, que tentam se infiltrar através das comunicações, dos relacionamentos, do que nós ouvimos, assistimos e falamos. Gente, muito sério. O investimento é de $30. Nós não temos assim tantos eventos com investimento, mas ele número 1 é feito por um pastor de fora, um amigo nosso, pastor Miquéias, experiente, ele, a pastora Kézia. 2, ele vai dar o livro dele. Então vai ser assim meio que inscrição, livro, e aí a gente pode aprender aqui. Vai ser no dia 16 de março, como você já viu, e vai começar aqui às 3 da tarde, é no sábado, e vai até às 7 da noite. É uma oportunidade que você tem. Se você ainda não pegou ali o QR Code, o nosso querido pastor Edenilson já falou, mas eu estou lembrando só para mostrar para você que é uma igreja que se preocupa com todos os aspectos de conhecimento. Amém, gente? Abastecer você, capacitar você, para que nós juntos tenhamos uma vida melhor enquanto vivemos aqui e não quebremos os princípios de Deus. Porque uma igreja que não obedece os princípios de Deus, e quando se fala de princípio, não é só de oferta e dízimo. Óbvio, os princípios todos da Bíblia, a respeito da família, a respeito do casamento, os princípios a respeito da nação, da cidadania, do reino dos céus. Se a gente quebra isso, depois nós somos afetados, porque o princípio vem nos cobrar. Quem quebra princípios é cobrado pelos próprios princípios. E Deus não abre mão disso. Deus não vai me resgatar com a sua misericórdia. Ele vai amar-nos o tempo todo. Mas ele vai ficar do lado da palavra dele. E pela palavra dele, o que é justo tem que acontecer. A nossa colheita precisa chegar. Tudo bem, gente? Tudo bem até aqui? Então o tema da noite é Não Ameis o Mundo. Quero lembrar você que nós temos culto aqui domingo pela manhã. Para quem não sabe, está nos visitando, às 10 da manhã temos um lindo culto aqui. Hoje tivemos um lindo culto com a casa lotada aqui de gente. Daqui a pouco não cabe mais, tem que fazer o terceiro culto. E nós também estamos nas nossas mídias sociais, você pode acompanhar toda a programação. Você que está na internet, aproveite para abastecer-se desta palavra e espero que o mesmo ambiente da presença de Deus aqui te alcance onde você estiver. Registre isso, compartilhe, abençoe a vida de alguém, promova o reino de Deus através da palavra. O texto que eu quero ler está em 1 João, capítulo de número 2, verso 15. Esse é o texto da palavra de Deus. Aqui você tem em inglês, no lado esquerdo, aqui em português, no lado direito. Não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece. Está na tela, 1 João capítulo 2, 15. Pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Parece uma sentença dura e pesada, mas ela é muito simples de entender. Ela é muito simples e didática. Não amem este mundo. E este mundo é o quê? Sobre isso que eu quero falar. Porque talvez você olhe e diga assim, rapaz, mas é tão linda a praia. É tão linda a natureza, eu não posso amar isto. Jesus não está se referindo a esse mundo natureza, a esse mundo lindo que Ele mesmo criou para nos dar. Não, Ele está falando aqui do sentido diferente, distinto de mundo, e a gente vai entender sobre isso. Não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece. Puxa, não posso nem amar uma rosa, uma flor, as nuvens, as árvores. Não, não tem nada a ver com isso. Calma, nós vamos entender. Se alguém ama este mundo, o amor do Pai não está nele ou não está em você. João escreve 79 vezes na Bíblia a expressão mundo. Durante 79 episódios a Bíblia relata a expressão mundo. E aqui
ela tem um significado, essa expressão mundo tem um significado. Uma delas que João escreve é em João capítulo 17, verso 16, aí no Evangelho de João. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Pronto. Ele está se referindo a este mundo diferente desse que conhecemos, que amamos, que podemos amar. Que mundo é esse? Por ter ouvido muitas vezes o Mestre, João registra as palavras dele em relação a mundo. E a mundo aqui, o mundo aqui, tem muito a ver com o significado de sistema. O mundo aqui tem muito a ver com a farsa do cosmos. A expressão utilizada no grego é cosmos, que tem muito a ver com sistema. Então, o que Jesus está querendo dizer na essência é que este cosmos tem mais a ver com o teatro por trás dele, mais a ver disto do que propriamente a aparência do mundo. Em João capítulo 1, verso 10, eu vou mostrar para vocês essa expressão cosmos, ok? A palavra cosmos do grego aparece como terra. Aí sim a terra que a gente conhece. João capítulo 1, verso 10. Veio ao mundo, aqui cosmos é terra. Essa terra que a gente está falando que é linda, tudo bem. Que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Agora ele já entra num outro significado. O mundo terra, planície, planalto. E agora o mundo sistema. Humanidade. Também em João capítulo 3,16, a palavra, a expressão cosmos, mundo, tem a ver com humanidade. Quando a gente usa aquela expressão, o mundo inteiro está ouvindo, aí está falando da humanidade. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, mundo aqui tem a ver com humanidade. É a expressão do cosmos direta com humanidade. Então Deus amou a humanidade. Em primeiro lugar, terra física, como lemos em João capítulo 1. E agora em segundo lugar, o mundo como humanidade. Em 1 João, no capítulo 5, verso 19, aí este mesmo apóstolo que ouviu muito o mestre falar, ouviu muito Jesus falar sobre mundo, ele também usa um outro significado. Sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob o controle do maligno. Aí você olha assim, peraí. Então o mar o diabo está controlando o mar? Não, aqui a expressão cosmos do grego tem a ver diretamente com sistema. Então a gente encontra na Bíblia a expressão cosmos escrita em vários sentidos. Podemos vê-la como já vimos aqui, como terra física, como humanidade, pessoas, como sistema corrompido. Então, também, mundo tem a ver com sistema corrompido. Gente, isso é tão trabalhoso que o apóstolo Paulo diz que esses dias são trabalhosos, eles são de dar trabalho para nós. Porque esse sistema está completamente corrompido. Sabemos que somos de Deus e que o mundo, o sistema todo, está sob o poder do maligno. Então, na verdade, o que João está dizendo aqui é, queridos, fique atento, porque o que está acontecendo aqui neste ambiente do mundo é um sistema que trabalha nos bastidores. E este sistema quer corromper a humanidade, quer tirar a essência da humanidade e afastar cada vez mais de Deus. Então esse mundo ele é desenhado no sistema. Ele é desenhado para colocar o ser humano cada vez mais longe de Deus. É isso. É o que João está alertando. Mas também o mundo, e aí eu vou pular para 1 João, capítulo 2, verso 16. 1 João, capítulo 2, verso 16. Coloca na tela para mim. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. Aqui são os enfeites do mundo.
É como esse sistema se manifesta. Em outras versões, o mesmo texto de 1 João capítulo 2,16, tem uma relação direta com o escravizamento do sistema. Esse sistema escraviza o ser humano. Escraviza pela música, escraviza pelos dogmas, escraviza pelas ideologias, escraviza pelo comportamento. Tem que ser desse jeito. Quando você e eu não fazemos, vamos na contramão. Somos interpretados como errados, mas na verdade o evangelho é a contramão do mundo mesmo. Nós sempre seremos reputados como os errados. O mundo vai nos odiar porque Jesus deixou claro isso. Ele diz: o mundo vos odiará por causa do meu nome. Vocês serão odiados. Querido, não dá para ser amado nesse mundo como a gente gostaria. Só vai ter um tempo de plenitude e amor quando nós adentrarmos a eternidade do Cordeiro de Deus. Enquanto vivermos aqui, seremos perseguidos, sim. Pelo fato de você e eu termos decidido andar com Jesus, nós seremos perseguidos, sim. E aí você pode perguntar: mas quando melhora? Não, não melhora, só piora. É uma má notícia para a terra, mas uma boa notícia para o céu. A terra vai piorando, mas ao mesmo tempo vai nos aproximando da eternidade de Deus. A terra vai piorando nas suas ideologias, guerras, sistema corrompido, a mentalidade do ser humano deturpada e sem amor. O ser humano isolando e se tornando isolado. O ser humano já não tem mais a expressão da sensibilidade humana. Nós estamos vendo, nós e até nós, nos bestializando, nos tornando feras. E se o tempo não fosse abreviado, nem mesmo os escolhidos se salvariam. Jesus deixou isso muito claro. O Pai abreviando o tempo, porque nós estamos no tempo do colapso. Já não se entendem mais, já não há unidade mais. O mundo anda na contramão de tudo. Tem que ser do jeito da pessoa, não pode ser do jeito da palavra de Deus, não. Tem que ser do jeito da pessoa. As pessoas estão amargas, as pessoas estão endinheiristas, as pessoas só estão conteudistas, as pessoas não têm mais paciência. Nós estamos nos incluindo nisso, estamos nos bestializando. Por quê? Porque em 1 João capítulo 2,16, eu vejo a relação da escravização do sistema. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, é o texto na versão mais tradicional. Concupiscência é desejo. A concupiscência da carne é o desejo intenso por prazer físico. Gente, pornografia se tornou dos maiores algozes contra o ser humano nessa última hora. Famílias estão sendo deterioradas porque homens e mulheres estão caindo na pornografia por causa desses desejos intensos por prazer físico. Pessoas não se contentam mais no casamento, em viver com a mesma pessoa. Louvado seja Deus por seu longo casamento e pela sua luta de manter sua vida casada. Porque estes desejos intensos de prazer físico viraram uma bandeira no mundo. O mundo quer prazer a todo custo. Nós chamamos isso de hedonismo. O prazer acima de tudo. Então não se respeita mais família, não se respeita mais regra, não se tem mais noção de moral. Moral, gente, é significado de certo e errado. E este mundo relativizado está tirando a importância de certo e errado. Ou seja, está tudo certo, está tudo errado ao mesmo tempo. Ou melhor, o que é errado passou a ser certo. Não, gente. Nós temos um quadrante para andar. E o quadrante que andamos é a palavra do Deus vivo. Quanto mais você absorver a palavra, mais você se limpa desse mundo. E quanto mais limpo do mundo, mais na contramão você fica. Mas fique tranquilo, a contramão vale a pena. Porque a contramão te dá acesso à eternidade de Deus. A contramão faz você brilhar, eu e você brilharmos no meio da escuridão das trevas desse mundo. Andar com Jesus é isso, gente. Andar com Jesus não é trocar de país para se tornar rico e achar que o dólar é a coisa mais importante. Você pode se tornar rico aqui, mas cuidado, porque o dólar pode dominar tanto o teu coração e você entrar nos prazeres físicos, nos desejos intensos por tudo que vemos e nos orgulhos das nossas realizações. Você talvez bater no peito e dizer assim: eu estou na América e eu venci. Não,
você está aqui porque Deus permitiu. Ele tem uma obra na sua vida, um propósito na sua vida. Por isso Ele acessou você a uma outra realidade. Agora o que Ele vê, o que Ele quer de você é uma vida dedicada à pregação e à manifestação do Evangelho na sua vida. É assim, gente. Senão essa vida fica vazia. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, diz a Bíblia, não é do Pai, mas do mundo. Concupiscência da carne são os prazeres sexuais e sensuais. Como disse a vocês, o hedonismo, os desejos da carne em alto teor. Esse sistema está assim. A concupiscência dos olhos é a exaltação da aparência. Então, nós estamos dentro de estereótipos de aparência, de padrões que dizem que nós temos que ser. E aí nós temos que ser do padrão que o mundo diz que nós temos. Não, gente. O nosso padrão é o varão perfeito. E o nome dele é Jesus. Ele é o nosso modelo. Como é que eu devo falar? Eu devo falar como Jesus fala. Como é que eu devo ser justo com as minhas atitudes? Como Jesus foi justo naquilo que ele fez. Como é que eu posso fazer a diferença brilhando como Jesus brilhou? É isso. O culto ao estereótipo, estamos vivendo dias assim. As pessoas estão todas iguais, quase que robôs, manipuladas por um sistema que nós já sabemos, está corrompido por Satanás. Eu não digo que você não possa se cuidar, que eu não possa me cuidar, porque afinal de contas a gente não se cuida, é a saúde que afeta. Mas o que eu digo é cuidado para não entrarmos no estado de escravização. Porque o mundo está impondo um padrão e por isso o número de suicídio tem aumentado vertiginosamente no mundo. Porque as pessoas que não se enquadram nos padrões, elas não conseguem, por isso elas tiram sua própria vida. Gente, é muito sério, esses são tempos trabalhosos. O homem está amando a si mesmo. O homem está se esquecendo de Deus. Já não tem mais Deus nas escolas. Eu, quando era menino, eu entrava na escola, a primeira coisa que eu fazia, mesmo numa escola católica, era dar a mão todo mundo na fila e nós rezávamos o Pai Nosso. Hoje, tudo que se chama Deus está sendo tirado das escolas. E nós estamos vendo meninos e meninas com cabeças vazias, sem temor mínimo de Deus. Porque eu me lembro bem que, por mais que religiosamente praticando, eu tinha algum temor de Deus. Tinha algumas coisas que eu não fazia porque eu tinha medo de Deus me punir, porque eu não tinha conhecimento. Mas hoje, porque os meninos e as meninas não são mais ensinados sobre as coisas de Deus, eles estão se tornando adultos que fazem coisas a qualquer custo sem temor nenhum. Oh, meu Deus! Livre a nossa geração. Eu tenho netas. E hoje a minha preocupação é com as minhas netas, porque como será o futuro? Oh Jesus, vem buscar a tua igreja. Nós estamos já num mundo muito corrompido. E depois de todo dessa escravização do estereótipo, entra a soberba da vida, que na expressão do texto mais clara é o orgulho das nossas realizações e bens. Então nós somos orgulhosos porque realizamos e esquecemos que se não fora o Senhor, ora diga Israel, se não fora o Senhor, se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela, diz a palavra de Deus. A bondade de Deus é que está nos mantendo de pé. É Ele quem tem cuidado de nós. O engrandecimento do ego, o homem como centro de tudo. Tudo voltado para o homem, num sistema corrompido. Um homem que não precisa depender de Deus, porque é autossuficiente e não precisa do relacionamento com Deus. Mas por causa da ausência do relacionamento com Deus, é que o homem tem feito as atrocidades, cometido as atrocidades que tem cometido. Por isso se fala tanto em suicídio nesses últimos anos. Porque o homem não tem mais relacionamento com Deus. E aí não tem relacionamento com as pessoas, não sabe ter bons relacionamentos saudáveis. São pessoas que estão perdidas no mundo sem farol para seguir. Porque se tivessem pelo menos relacionamento com Deus, jamais atentariam para a sua própria vida. Porque dependeriam de Deus. Quando tudo falhar, gente,
Eu ando com Deus, você também. Quando tudo falhar, pelo menos tem a bondosa mão de Deus sobre nós. Oh Deus. João extrai tudo isso de Jesus. Jesus vem para desmascarar, confrontar e aniquilar o sistema. Desmascarar, confrontar e aniquilar o sistema. E por último, salvar o homem. Desmascarar porque tirar a máscara mesmo. Jesus tira a máscara da humanidade e diz, vocês na verdade são o que não são. O Evangelho tem o poder de nos desnudar, de fazer a gente virar de verdade. Porque nós estamos criados num mundo de hipocrisias. E nesse mundo, se não for o Evangelho, nós continuaríamos com as nossas máscaras existenciais. As pessoas olhariam para nós e nós estamos tudo bem. Não está bem. Por dentro está podre como o sepulcro caiado. Então o Evangelho vem e desmascara a gente. E que bom que todo dia o Evangelho vem e me desmascara. E diz, você não é esse aí. Eu estou em você e eu sei quem você é. Oh, que lindo isso, gente. Não adianta eu me esconder de Deus. Para onde eu fugirei da presença dEle? Diz o salmista. Para onde eu fugirei do Senhor? Não tem para onde eu ir. Então, tirar a máscara é o que está em João capítulo 16, verso 11. Ele desmascarando o sistema e mostrando, na verdade, o que está por trás desse sistema. Olha o texto. João capítulo 16, o Evangelho, 16, verso 11. Do juízo, porque o governante deste mundo já foi condenado. Então, por trás do governo deste mundo existe um condenado, o diabo, manipulando o sistema, mas condenado. Então o Evangelho vem desmascarar e mostra o seguinte, gente, tudo que você está vendo nesse mundo, depois da corrupção da humanidade, depois que o homem é caído, Adão, a partir de então a humanidade está mergulhada na desgraça, longe de Deus, o Criador. E aí vem o Evangelho desmascarar esse sistema. É como abrir a cortina do teatro e mostrar o que está por trás nos bastidores. O Evangelho faz isso. O Evangelho mexe com a gente e mexe com o sistema. O Evangelho vem confrontar, Jesus vem fazer isso. Confrontar tem tudo a ver com resistir ideologicamente. Gente, as ideologias são como fundamentos que os homens tentam lançar por causa do seu próprio ego. Então colocam fundamentos ideológicos. E muitos desses fundamentos ou ideologias são contrários à palavra de Deus. Aí vem Jesus e confronta essas ideologias. Homem é homem, foi criado por Deus. Mulher é mulher, foi criada por Deus. Que lindo o que Ele fez. Deus não fez nada pela metade. Deus não falhou na criação. Eu me sinto como num corpo, no outro. Gente, Deus não fez nada falho. Tudo o que Ele fez foi perfeito. Nós fomos criados de forma perfeita. Então Ele revela a verdade, desmascara a mentira. E mostra para o mundo todo que existem cadeias aprisionando a mente do ser humano. O Evangelho quebra cadeias. Você está ouvindo aqui a palavra? Essa é a palavra do Evangelho. O Evangelho está quebrando cadeias enquanto eu estou pregando. Porque o Espírito Santo e a sua palavra tem poder para destronar Satanás e seus demônios. Cadeias estão sendo quebradas. Cadeias das dúvidas. Cadeias dos enganos, dos pecados. Elas vão quebradas pelo poder do Evangelho. E mesmo que a gente falhe, porque a gente é ser humano, e o cair é do homem, mas o levantar é sempre de Deus, que desmascara esse sistema e nos coloca no lugar da vida novamente. Oh Deus poderoso. João 17, 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu envio eles também ao mundo. Então, quando Ele nos resgatou para confrontar o mundo, mandando a gente ir lá fora e mostrar como sal e luz o que o mundo precisa aprender. Jesus compara a igreja a dois elementos de impacto. Ele compara o sal e a luz. Lembra? Vós sois o sal da terra e a luz do... Pois é, estes dois elementos de impacto, eles aonde estão promovem mudanças. Sim ou não? Quer ver?
Uma comida sem sal. Gente, pode ter o tempero mais delicioso, mas se não tem sal, a gente não consegue ter prazer na hora de comer. Sim ou não? Sim ou não, gente? Você pega a comida, rapaz, que tempero maravilhoso, mas você esqueceu o sal, a gente não consegue absorver o sentido real do alimento. O sal promove mudanças, o sal marca sabor. Jesus está dizendo assim, ó, vocês aonde estiverem vão marcar mudança de uma geração. Vocês vão dar sabor à vida. Por isso quando olham para nós dizem assim, rapaz, esses crentes são engraçados, né? Vocês quando a gente olha tem um sorriso diferente, tem um brilho diferente, tem um jeito diferente. Porque de fato nós estamos dando sabor à vida das pessoas. Oh, bondade de Deus. Mas ele compara também a luz. A luz é um elemento físico de impacto. Um é químico, sal, e o outro é físico. A luz é tão poderosa que em qualquer circunstância, tamanho e intensidade, a luz vai brilhar no meio das trevas. Se apagar tudo que está aqui, acender um celular que tenha luz, este celular vai fazer a diferença onde você estiver. E vai poder ajudar a guiar o caminho de saída. Porque a luz é o elemento de intensidade física que dissipa as trevas. E olha que interessante, quanto mais a luz se movimenta, mais as trevas recuam. A igreja de Jesus é a luz que vai se movimentando no mundo. Nós estamos reunidos agora aqui, pastor Décio. Tem várias igrejas reunidas aqui na América, tem várias igrejas reunidas no mundo inteiro, e elas estão fazendo exatamente isso. Elas estão andando na intensidade da luz, empurrando as trevas, fazendo as trevas recuarem pelo poder da palavra de Jesus. Você está aqui hoje e você vai sair dessa igreja hoje, e quando você sair, você vai começar a sua vida de trabalho amanhã e você vai fazer as trevas recuarem aonde você estiver. As trevas não conseguem resistir, vai brilhar. Pô, mas a minha luz é tão pequenininha, mas ela vai brilhar mesmo pequenininha, porque na verdade você tem dentro de você o Espírito de Deus que faz brilhar a sua vida aonde você chega. As trevas têm que recuar, as trevas têm que recuar. Eu estou aqui liberando uma palavra sobre a sua vida. Hoje vai ser o dia do basta, que as trevas vão recuar na tua casa, as trevas vão recuar na tua vida, as trevas vão recuar de palavras que você está recebendo negativas contra você, as trevas vão recuar de doenças que chegaram, que você recebeu notícia, as trevas vão recuar. A tua família não será um lugar de escuridão, a tua família será um lugar de luz, a tua casa será um lugar de luz, vai ter um farol. Eu profetizo um farol na tua casa, eu profetizo um farol na tua família, eu profetizo um farol no teu trabalho, eu profetizo que as tuas mãos, aonde estiverem, farão a diferença para brilhar. Você não vai se corromper, você não vai fazer coisas erradas, você não vai contratar de forma errada, do contrário, você vai andar na integridade, e na integridade pode ser que você seja o diferentão, mas é melhor ficar diferentão, mas cheio da luz da presença de Deus, do que o bonzão no meio das trevas e condenado ao inferno. Oh, evangelho, oh. Mas o evangelho também veio aniquilar. Ele veio aniquilar o sistema, e aniquilar é destruir os fundamentos, exterminar o resíduo. Porque ele confronta e ele tira o resíduo. É como a limpeza que você e eu fazemos na nossa casa. E por menor que seja a limpeza, às vezes uma poeira prevalece. Mas nós somos daqueles que tiramos resíduos. Não vai ficar uma poeira. Nós não vamos negociar com nada, gente. Não vamos negociar nenhum princípio. Nós temos que ser íntegros. E por mais que falhemos, vamos lutar para não deixar nenhum princípio ser negociado. Agora diz João, Evangelho ainda, capítulo 12, verso 31. Bendito João, que ouviu as batidas do coração de Jesus. E ouviu o que o mestre quis dizer sobre o mundo. Chegou a hora de julgar o mundo, o sistema, a humanidade. Agora o governante deste mundo será expulso. Eu não vou deixar um resíduo nessa terra.
Está chegando o tempo do governo de Jesus final na terra. Óbvio que ainda vem o tempo do advento do anticristo. Não vou entrar aqui em teorias teológicas, mas vai chegar um dia em que ele, o próprio Jesus, não o anticristo, o próprio Jesus descerá do céu com a igreja. E a Bíblia diz como ele vem. O Apocalipse diz que ele vem sentado num cavalo branco. Na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Isto está na coxa dele para que todos vejam quem realmente é o Rei de toda a terra. Todo mundo vai ver. A manifestação de Jesus com a igreja será o marco inicial do milênio. O tempo do reinado de Jesus na terra. E nessa hora, ele vai aniquilar todas as obras das trevas. A palavra de Deus diz, quando o apóstolo Paulo está ensinando sobre o anticristo, ele diz assim: então o Senhor Jesus matará o filho da perdição, o anticristo, com o sopro da sua boca. Ele vai aniquilar esse sistema maligno. A igreja só precisa ser fiel até a morte. E aí sim vai receber a coroa da vida. Como é que nós vamos ficar? Preparados até lá? Ou vamos nos corromper nesse sistema de cosmos corrompido? Como vai ser? Mas o evangelho também vem para salvar o mundo. E o evangelho é uma pessoa. A graça é uma pessoa. O nome da pessoa, graça, é Jesus. E o nome do evangelho? Jesus. Porque ele é o verbo que se fez carne. Olha só, verbo que legal, gente. Toda a linguagem, toda língua, language, toda ela, precisa de verbos. Porque o verbo é que dá sentido a uma frase, sim ou não? Princípio básico de construção de uma oração, de uma frase. O verbo dá sentido à ação. Quando não há verbo, só há substantivo. E com substantivo você não comunica o que você precisa comunicar. Tudo bem? Isso aqui é princípio básico de linguística. Serve para o português, serve para o inglês, serve para qualquer outra língua que o homem fala. O céu tem uma língua. Tem uma linguagem. O céu já vinha falando essa linguagem há muito tempo. E no céu a linguagem é o verbo. É como se na linguagem do céu, para se comunicar com o Pai, para se comunicar com Deus, para se comunicar com a eternidade, nós precisamos de uma linguagem. Uma linguagem, como o português, como o inglês, uma linguagem. E como é que a linguagem do céu se manifesta? Através de um verbo. Porque a língua do céu não precisa de tantos verbos igual o português. A língua do céu não precisa de tantos verbos como o inglês. A língua do céu da eternidade precisa de um verbo só. E o nome dele é Jesus. Então toda vez que o homem quiser falar com Deus, eu quero tanto falar com Deus, é só ele usar um verbo. Ele só precisa de um verbo. Na língua de comunicação com o céu é um verbo. E qual é o nome dele? Jesus. Então só há salvação através de Jesus Cristo. Só ele é o mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo. Então, se eu quero me comunicar com o céu, eu preciso de um verbo. A palavra de Deus diz que nós temos uma autoridade, a igreja de Jesus. Ligamos na terra o que é ligado no céu, desligamos na terra o que é desligado no céu. E por que a igreja consegue fazer isso? Porque ela conhece o verbo do céu. Ela conhece o verbo da eternidade. E o verbo é Jesus. Ele veio para salvar o mundo, para resgatar do que se perdeu ou foi preso, destruir as cadeias e amarras e restaurar o relacionamento com Deus novamente. Porque éramos para estarmos nos relacionando com Deus, mas nós perdemos o relacionamento. Então ele veio e resgatou. E diz em João capítulo 12, verso 46 até 50. Olha que lindo esse texto, gente. Eu vim como luz para brilhar neste mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não pereça, não permaneça na escuridão. Não julgarei aqueles que me ouvem, mas não me obedecem. Pois vim para salvar o mundo e não para julgá-lo.
Mas todos que me rejeitam e desprezam minha mensagem serão julgados no dia do julgamento pela verdade que tenho falado. Escute, Jesus está dizendo assim: eu não vou julgar vocês, é a minha própria palavra que vai julgá-los. O meu amor não quer julgar, mas a minha palavra terá que julgar, porque ela não pode cair por terra. Então, naquele dia, os que me desprezam, os que me rejeitam, a mensagem que eu prego, eles serão julgados, e serão julgados pela verdade. A própria palavra vai julgar, porque Deus fica do lado da palavra dele. Continua. Não falo com minha própria autoridade. Isso aqui é Jesus falando, tá, gente? O Pai que me enviou me ordenou o que dizer. E o último verso. E eu sei que o mandamento dele conduz à vida eterna. Por isso digo tudo que o Pai me mandou dizer. Eu vim para salvar, porque o Pai tinha um plano. E eu estou para obedecer o plano. E como ele fez, gente? Como ele fez? Isso aqui é evangelho. Só evangelho, tá? Ele fez assim, ó. Número 1. Para salvar, ele aniquilou toda a nossa dívida. Porque estávamos com uma sentença de morte. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Tinha uma sentença de morte contra mim e você. Então o que ele fez? Em Colossenses capítulo 2, verso 13 e 14. Olha o que diz a Bíblia. Vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão de sua natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele resolveu aniquilar a nossa dívida. Nossos pecados eram as nossas dívidas, mas ele resolveu nos perdoar. Ele não só aniquilou a dívida, como ele também atraiu todos pelo seu amor. João capítulo 12, verso 32. E eu, João 12, 32, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. O evangelho atrai o ser humano para uma reconciliação, para se consertar com o Pai, para voltar a se relacionar com o Pai. Ele também, para nos salvar, nos deu o que não tínhamos. Porque além de nós estarmos condenados, não tínhamos mais nada. Ele resolveu transferir do que ele tinha. Olha que lindo, gente. João 14, verso 27. Eu lhes deixo um presente. Oh, bondade de Deus. A minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam e nem tenham medo. Então não tínhamos e ele nos deu. O evangelho nos encheu de paz pelo Espírito de Deus. E quando ele terminou, quando estava na cruz, ele usou a sentença da absolvição. Na expressão grega da palavra é tetelestai. João capítulo 19, verso 30. Como ele fez para nos salvar? Ele nos deu a sentença da absolvição. Depois de prová-la, Jesus disse: está consumado. Aqui no grego, tetelestai. Ele resolveu dizer assim: está tudo absolvido. Eu perdoei todos. Eu levei todos os pecados em mim. Então, inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Assim, ele tem feito conosco desde o tempo da morte e da ressurreição. Resgatados fomos pelo seu amor. O evangelho continua sendo pregado há mais de 2000 anos. E por mais que o homem procure uma solução para a sua vida além da Bíblia, além do evangelho, o homem não encontra, nós não encontramos. Mas quando nós entregamos nossa vida a Jesus Cristo, tudo fica diferente. Tudo fica transformado.
É como colocar os óculos para enxergar depois de muito tempo sem ver direito. Eu há pouco tempo, eu agora fiz 49 anos, papai. Mas quando eu estava com 42, eu fui ao oftalmologista. E aí eu disse para ele, eu estou com um problema. Eu tenho já um problema visual, de correção, mas agora está me acontecendo um efeito que eu não estou entendendo. Parece que meu óculos não está funcionando. Porque o óculos, quando estava assim para enxergar normalmente da correção longe, eu enxergava tudo normal. Mas na hora que eu vinha para buscar alguma coisa para ler, rapaz, eu via tudo, via nuvens, via algodão doce. Eu via anjos voando, sei lá, qualquer coisa, mas não conseguia ler nada. E aí eu fui descobrir que tinha uma solução precária, mas momentânea. Então eu pegava aquilo que eu precisava ler e eu ia afastando. Aí eu ia afastando. Aí eu conseguia ler. Mas quando chegou com 43, o espaço de visão foi aumentando. E 44, e daqui a pouco eu, para ler alguma coisa, eu precisava botar aqui assim, ó, com pau de selfie. Aí eu fui ao oftalmologista. Quando chegou lá, eu falei, meu óculos está normal, eu consigo enxergar, mas não consigo ler mais nada. Ele falou assim, porque depois dos 40, normalmente a partir dos 42, o ser humano perde a capacidade de leitura de perto. Então é hora de fazer correção também. Então, além do problema de correção normal visual, astigmatismo, miopia, hipermetropia, a gente também tem que corrigir a leitura. E aí, por isso, existe um óculos multifocal. Aí, foi a partir de então, é a idade, meu filho. Todos, e depois de 42, comecem a se preparar, aqueles que não estão. Ele disse, depois dos 45, então, aqui a coisa piora. Aí, quando ele colocou o óculos da correção multifocal, eu falei, rapaz, eu estou vendo. De fato, eu não estava mais enxergando nada. Isso é o evangelho, gente. Hoje, essa noite, ele está fazendo você enxergar. E ver que você e eu estávamos na lama do pecado e ele nos resgatou. E se você se encontra na lama do pecado, não tenha vergonha não de entregar sua vida a Jesus Cristo. Vergonha é continuar na lama do pecado. Essa noite é a noite da restauração, da reaproximação do filho para com o pai, da filha para com o pai. É a hora de você chegar para perto com os óculos da visão que ele vai te dar através do evangelho. É igual o ouvido, eu cheguei no oftalmologista, estava com um zumbido no otorrino, estava com um zumbido no ouvido, mas um zumbido tão grande. Eu estava pensando que eu ia ficar cego, surdo, aliás, cego eu já estava. Eu estava pensando que ia ficar surdo. Falei, rapaz, eu estou ficando surdo também. Eu acho que eu estou ficando um homem de 80 anos com 40, tem alguma coisa errada em mim aqui. Aí eu surdo que só, e batia e fazia e tal. Fui lá no otorrino. Quando eu cheguei, o cara falou assim, olhei para ele em São Paulo. Ele falou assim, o que você está... Não, estou assistindo esse negócio aqui. Aí eu falei assim, então tá bom, senta aí. O cara não falou muita coisa não, eu fiquei até assustado. Eu pensei, o que ele vai fazer comigo, né? Eu falei, senta aí. Aí eu falei, e assim, uma ordem, né? Senta aí. Eu falei, tudo bem, você está mandando sentar, eu sentei. Aí ele foi lá na pia, botou uma água lá, morna, aí trouxe uma cuba, assim, uma cuba rim. Aí ele falou assim, puxou uma seringa, era a maior seringa do mundo que eu já tinha visto. Ele puxou um seringão assim, aí ele botou, falou assim, segura essa cuba assim na tua orelha. Assim, tipo essas ordens de comando assim. E eu tipo assim, o que esse homem vai fazer comigo? Né? E tal. Aí ele veio com aquela seringa, rapaz, ele deu o jato mais poderoso que eu já vi na terra. Rapaz, meu ouvido parecia que tinha um mar, um oceano dentro dele. E aí quando eu olho aqui assim na cuba, tinha uns pedaços, umas placas. Aí ele falou assim, isso é cera. Vê se você não está ouvindo melhor. Gente, parecia que eu tinha nascido naquele dia. Tudo, eu estava ouvindo até os barulhos do teto mexendo, vibrando. O evangelho faz isso com a gente. O evangelho destrava nossos ouvidos para ouvir a voz de Deus. Eu não ouvi a voz dele, mas agora eu ouço a voz do meu amado, e o meu amado é meu. Que a palavra do evangelho esteja em teu coração nesse momento. Que você não ame esse mundo, mas que você ame a palavra de Deus, que te aproxima mais ainda de Deus. A igreja de pé.
Eu quero muito orar. E eu quero terminar esse culto agora sem distração nenhuma, para a gente terminar o culto. Mas eu quero que você pegue a mão da pessoa que está ao seu lado. Feche o corredor e pegue a mão dessa pessoa. Você ouviu essa mensagem? A mensagem do evangelho que destrava. O evangelho que confronta. O evangelho que aniquila o mal. O evangelho que ajusta. O evangelho que salva. Eu estava muito perdido. Eu me lembro quando eu estava perdido. Fecha os teus olhos, só para você lembrar um pouquinho desse dia. Celinho, eu estava perdido, Celinho. Eu agradeço todo dia por causa de uma mulher chamada Ana Cláudia, minha esposa, há 30 anos. Eu fiz 30 anos de casado agora, dia 26 de fevereiro. Eu agradeço todo dia pela vida dela. Eu estava tão perdido. Aí ela falou assim, vamos na igreja comigo. Eu tinha 15 anos de idade. Mas eu estava bem perdido. Bem perdido. Ela falou, vamos na igreja comigo. Aí eu ouvi o evangelho, igual você está ouvindo essa noite. O evangelho que aproxima o ser humano. A igreja cantava naquela noite. Jesus em tua presença. Bota no tom aí, que senão eu vou estragar tudo aqui. Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Segura. Rapaz, eu ouvi a igreja cantando aquilo e eu falei, esse povo é diferente. Porque eu estava acostumado com outro som. O som das trevas. Eu demorei um pouco para entender. Aí um dia alguém chegou para mim e falou assim, você quer entregar sua vida a Jesus Cristo? Ele vai organizar a sua casa. Você será um homem feliz. Tudo que você colocar a mão, Deus vai confirmar. E Ele será a tua provisão todos os dias. Se a doença vier, fique em paz, Ele vai cuidar de você. E quando faltar alguma coisa, nem que tenha que enviar corvo, mas Ele vai te sustentar. E eu entreguei minha vida a Jesus Cristo. Valeu a pena demais. Onde você estava? Que lama você estava? Eu vou contar até 3 e você vai fazer uma coisa. Você vai apertar a mão do seu irmão quando eu contar. Se você hoje quer entregar sua vida a Jesus Cristo, pela primeira vez, você vai apertar a mão dessa pessoa 2 vezes. Você vai entregar o controle da sua vida, o governo da sua vida para Jesus. Não é para homem nenhum, é para Jesus. E o evangelho vai destravar os teus ouvidos e colocar visão nova. E eu vou fazer uma segunda coisa também para você vir aqui. É uma noite de altar para a gente terminar. A segunda coisa, você vai sair do seu lugar. Você vai apertar a mão da pessoa 2 vezes. Para você fazer um novo concerto com Deus. Fala assim, essa vai ser uma noite de uma nova fase para mim. Eu vou me comprometer a que o evangelho vá mais longe através da minha vida. Eu faço um compromisso com Deus. Eu quero continuar sendo luz e sal nessa terra. Você vai apertar a mão da pessoa 2 vezes. Tudo bem? E aí quando você vê que a pessoa apertou a mão, você vai ajudar essa pessoa a trazer aqui. Combinado? Pode ser que todo mundo venha, porque se é para fazer um concerto, uma aliança para a nova fase, todo mundo venha. Mas sai do seu lugar, sai do seu lugar. Vamos lá? Vou contar até 3. 1, 2, 3. Aperta aí, aperta. Agora traz essa pessoa que ela apertou a sua mão aí, vai, vem, vamos lá comigo, vamos lá.
Vamos lá para você viver uma nova fase. Vamos lá para você viver um novo tempo. Vamos lá para esse concerto, essa aliança. Vem, traz aqui essa pessoa. Traz. Isso, traz aqui. Traz aqui, vem cá. Vai. Mas eu já sou evangélico, já sou crente. Pois é com você mesmo que eu estou falando. Vem. Vem para dizer assim para Jesus, ó. Eu vou sair daqui como sal e luz para fazer a diferença na vida de muita gente. Vem. Você que quer viver um propósito com Deus. Vem.